Poder espiritual. Como discernir o poder de Deus, da alma e do maligno. Stephen Cohn. Prefácio. Entre os dias 6 e 9 de outubro de 1995, Stephen Cohn compartilhou 2 mensagens sobre poder espiritual, seguidas por um período de perguntas e respostas. Na 8ª Conferência Nordeste de fim de semana, na Harvey Cedars Bible Conference, em Long Beach Island, New Jersey, Estados Unidos. As mensagens proferidas foram transcritas neste livro com sua permissão e editadas para maior clareza. Neste volume da série Espiritualidade, Stephen Cohn nos convida a considerarmos 3 tipos diferentes de poder: o poder da alma, o poder divino e o poder maligno. Segundo ele, todos esses poderes são muito reais e não devemos pensar que há apenas o poder de Deus neste universo. Pelo contrário, há poder da alma em todo lugar e, naturalmente, há poder maligno neste mundo. Visto que é muito difícil para nós distinguirmos esses poderes observando apenas a sua manifestação exterior, esta é a razão pela qual o povo de Deus é tão enganado. Somente quando olhamos para a origem, a fonte e também para as consequências é que somos capazes de distinguir esses 3 tipos de poder. Os sinais e maravilhas podem vir de Deus, mas segundo Tessalonicenses 2:9, nos diz que nos últimos dias haverá as obras de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas. Também sabemos que até psiquicamente podemos produzir sinais e maravilhas. Portanto, é quase impossível distingui-los somente pela manifestação exterior. O que é poder? Qual é a diferença entre poder e autoridade? Como distinguir esses 3 níveis de poder? Como saber qual poder está operando em nossa vida? Definitivamente, essa é uma obra repleta de discernimento espiritual, que responde a essas complexas questões e de grande ajuda para o povo de Deus neste tempo do fim. Os editores. Capítulo 1. Discernindo os poderes. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Atos, capítulo 1, versículos 6 a 9. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Dizem que os anos 70 foram a década do eu.
os anos 80, a década do poder do dinheiro, e nos anos 90, a década do poder. Não apenas o mundo inteiro parece estar falando sobre poder, mas o poder está nos lábios de muitos filhos de Deus. Graças a Deus que a igreja hoje está consciente da sua falta de poder. Onde está o poder que vemos demonstrado no livro de Atos? Na história da igreja primitiva, durante 30 e poucos anos, depois da ascensão do Senhor, o poder do evangelho prevalecia sobre o mundo conhecido. Nesse período, o evangelho foi pregado em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquele tempo, os confins da terra era Roma. Notamos tal poder espiritual na igreja durante aqueles primeiros dias. No segundo e no terceiro século, a igreja sofreu grandes perseguições. Mesmo quando o Império Romano exerceu a sua força para exterminar a igreja, houve tal poder para sofrer, resistir, ser fiel e vencer. Vemos o poder entre aqueles mártires. A glória do Senhor estava sobre eles. Esse poder era tão forte que não foi o Império Romano que conquistou a igreja, mas ele foi conquistado. Agora chegamos ao final desta era e é razoável pensarmos no poder. Onde está o poder do Evangelho? Onde está o poder da Palavra de Deus? Onde está o poder que vemos na história da igreja no livro de Atos? Precisamos de poder para concluir esta era. Creio que o desejo, a sede de poder é tão grande entre o povo de Deus que ele se torna confuso. Enquanto houver poder, não importa de que tipo seja, nós o queremos, nos apegamos a ele. Por isso, há muita confusão, muita destruição, há muitas falsificações, muitas fraudes em toda a área do poder. Esquecemos-nos de que neste universo há mais de um poder. Em outras palavras, além do poder de Deus, há muitos outros poderes existentes neste mundo, a menos que sejamos capazes de discernir, de diferenciar, de conhecer que tipo de poder é. Estamos em perigo de sermos enganados e traremos muita desgraça para o Senhor em vez de promover o reino de Deus. Portanto, é tempo de considerarmos juntos diante do Senhor com humildade e com o coração aberto e buscá-lo sobre toda essa questão do poder espiritual. 3 tipos de poder. Para nossa reflexão, consideraremos 3 tipos diferentes de poder. Primeiro, há o poder da alma ou poder humano. Segundo, há o poder divino ou poder espiritual. Terceiro, há o poder diabólico ou o poder do maligno. Todos esses poderes são muito reais. Não pense que há apenas o poder de Deus neste universo. Há poder da alma em todo lugar e, naturalmente, há poder maligno neste mundo. É muito difícil para nós distinguir esses poderes simplesmente pela sua manifestação exterior. Se você olha isso, quase não pode ver a diferença entre o poder da alma, o poder de Deus e o poder satânico. A razão pela qual o povo de Deus é tão enganado é porque ele só vê a manifestação, mas ela não nos revelará a diferença. Somente quando olhamos para a origem, a fonte e também para as consequências, os efeitos, é que somos capazes de distinguir esses 3 tipos de poder. O poder humano. O poder humano se origina na alma do homem caído. É o poder da alma, é o poder psíquico. O salmista Davi disse, em Salmo 139:14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Nós, seres humanos, somos feitos de uma maneira assustadora e maravilhosa. Não apenas maravilhosa, mas assustadora. Mesmo com o avanço da ciência, com a atual onda de conhecimento, ainda não podemos compreender o poder que está no homem, em seu corpo, em sua alma e em seu espírito. Quem pode conhecer o poder do corpo? Essa é a menor parte. Pense no nosso cérebro. Quem pode conhecer o poder do nosso cérebro? O mais moderno computador não pode ser comparado com o cérebro que Deus fez de modo maravilhoso, mas assustador. O que a mente pode pensar disso? É apavorante quando você pensa nisso. Na verdade,
Dizem que o homem usa apenas uma pequena porção do poder cerebral. A maior parte dele ainda não foi utilizada. Pense sobre o nosso corpo. Ele pode se ajustar ao nosso meio ambiente, aquecendo-se ou esfriando-se. Há tal poder em nosso corpo para se revitalizar. O poder do nosso corpo físico é maravilhoso e assustador. Pense em nossa alma. Quando Deus fez o homem, ele tomou a terra e a modelou na forma de um homem. Isso se tornou o nosso corpo. Ele tem os mesmos elementos que a terra. Ele saiu da terra e volta à terra. Então, Deus soprou nas narinas daquela forma terrena. E a Bíblia diz que o homem se tornou alma vivente. Nós, seres humanos, temos uma alma, temos emoções, temos intelecto, temos volição, vontade. Quem pode medir o poder da nossa alma? Deus criou o primeiro homem, Adão, e deu-lhe o domínio sobre as aves do ar, as bestas do campo, os peixes do mar. Ele tinha controle sobre todas essas criaturas. Pense em Adão. Ele nunca tinha estado na escola, mas quando Deus apresentou-lhe todos os animais, ele os olhou e nomeou cada um deles. Ele era um zoologista nato com tremendo poder na alma. Deus o colocou em um jardim, acredito que devia ser um enorme jardim, e disse: vigie-o. Não havia nenhum muro naquele jardim. Se fosse murado com uma só porta, então Adão teria se tornado guardador da porta. Teria sido fácil guardar o jardim da intrusão do inimigo. Mas ele era quase um parque público. Bem naquele tempo era um parque privado. Pertencia a Adão e Eva. Deus disse: guarde-o. Uma pessoa, com a ajuda de sua esposa, era capaz de ser o muro em torno de todo o jardim. Que poder! Por causa da queda do homem, esse poder é latente nos seres humanos. Hoje, a ciência moderna, a psicologia, a parapsicologia, estão apenas começando a provar esse poder latente da alma. Ele é interessante, fascinante, mas perigoso, porque é da vontade de Deus que depois da queda do homem seja mantido sob controle, não deve ser liberado. Se existir alguém que saiba como liberar um pouco desse poder latente, ele é capaz de muita coisa, ele é capaz de governar e controlar. Se você ler a história, encontrará muitos ditadores que sabiam como liberar um pouco do seu poder latente para influenciar, controlar e governar. Mas, digo novamente, esse poder latente está sob controle. Ele é mantido neste corpo caído. O nosso corpo é uma restrição natural a esse poder latente. Se você sabe como se libertar do seu corpo, ou até da consciência do seu corpo, é capaz de liberar o poder latente da alma. Pense em nosso espírito. Antes da queda do homem, nosso espírito tinha um poder tremendo. De todas as criações deste mundo, o homem tem a capacidade de conhecer a Deus, comunicar-se com Ele e recebê-lo em seu ser unido a Deus na vida, e tudo isso está no espírito do homem. Mas, infelizmente, por causa do pecado, esse espírito está morto para Deus. Está cortado da comunicação com seu próprio ambiente, que é Deus. O homem perdeu esse poder, mas graças a Deus, ele é recuperado em Cristo Jesus. O inimigo de Deus tenta seduzir as pessoas a liberarem seu poder da alma. Infelizmente, hoje o homem moderno está tentando liberar o poder da alma, um poder que, para o nosso próprio bem, Deus disse que deve estar sob controle e não ser liberado. Poder divino. Deus é o poder supremo, acima de todos os poderes. Ele é a origem do verdadeiro poder espiritual. Davi disse: Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas 29, 11. Ele também disse: Uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Deus é a fonte do poder divino.
do poder espiritual. O nosso Deus é onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há nada que ele não possa fazer. Você não pode limitá-lo de nenhuma forma. É pelo seu poder que ele criou todas as coisas. Ele criou você e eu pelo seu poder. Seu poder é puro, espiritual, celeste, divino, abnegado e eterno. Se você comparar o poder da alma com o poder espiritual, descobrirá que é a diferença entre o céu e a terra. O poder de Deus é celestial, o poder do homem é terreno. O poder de Deus é abnegado, o poder humano é egocêntrico. Se você atentar para a manifestação exterior, o poder da alma ou poder humano é muitas vezes um substituto para o poder divino. Nós o substituímos, embora não o saibamos. Quantos do povo de Deus hoje vivem pelo seu poder da alma em vez do poder de Deus? Quantos trabalhos de Deus são feitos pelo poder da alma em vez do poder espiritual? O poder espiritual nos dá a capacidade de fazer a vontade de Deus. Não pense que o poder da alma lhe dá a capacidade de fazer a vontade de Deus. É justamente o oposto. O poder da alma lhe dá a capacidade de fazer sua própria vontade. O poder espiritual lhe dá a capacidade de fazer a obra de Deus. Não pense que o poder da alma pode fazer a obra de Deus. Muitos estão tentando, estão fazendo isso, mas lembre-se de que o Senhor dirá a respeito deles: não os conheço. O poder da alma corrompe o trabalho de Deus, ele confunde a obra de Deus, ele destrói a obra de Deus. O poder espiritual nos conduz a Deus. O poder da alma nos conduz a nós mesmos. O poder espiritual edifica o caráter espiritual para que possamos nos parecer com Cristo. O poder espiritual nos edifica. O poder maligno. Há um poder neste mundo que se origina em Satanás. Satanás quer dizer adversário, o inimigo de Deus. Ele foi criado como um brilhante, belo e dotado arcanjo chamado Lúcifer. Gostaria de saber se ele foi o primeiro anjo criado. Ele era o querubim ungido, o guardador do trono de Deus. A ele foi dado uma grande beleza, dons e poder, mas infelizmente ele pensou em si mesmo em vez de pensar em seu Criador. Gostaria de saber se no princípio ele era aquele que tinha sido indicado para guiar as hostes angelicais na adoração e louvor a Deus. Porém, gradualmente, o orgulho entrou em seu coração. Ele quis aquela glória, ele quis aquela adoração, ele quis ser igual a Deus. Um ser criado quis ser igual ao seu Criador. Ele se tornou Satanás, o adversário de Deus. Sim, ele foi lançado para fora da presença de Deus, mas conduziu 1/3 dos anjos à rebelião. Ele estabeleceu o seu próprio reino das trevas. Ele é muito poderoso, muito dotado, mas o nosso Senhor Jesus disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Não pense, nem por um momento, que não existe esse poder maligno neste mundo. Algumas pessoas tentam não crer em Satanás. Certamente não cremos que ele tenha chifres, ou um rabo, ou seja feio. A Bíblia diz que ele é lindo. Entretanto, ele e os seus seguidores e muitos dos seus demônios estão neste mundo. O poder maligno é algo a ser reconhecido, embora muitas pessoas não acreditem no poder diabólico. Creio que é o maligno que faz você crer que não há nenhum mau poder para que ele possa controlá-lo. Deus enviou Moisés para entregar uma mensagem a Faraó: deixe o meu povo ir para que possam servir a mim. Certamente Faraó não os deixaria ir. Portanto, Deus, através de Moisés, realizou milagres, maravilhas e sinais. Mas quando Moisés estava realizando essas maravilhas, milagres e sinais na corte de Faraó, houve encantadores e sábios que fizeram a mesma coisa. Moisés lançou ao chão o seu cajado e ele se tornou uma serpente. Os encantadores lançaram ao chão os cajados deles e todos eles se tornaram serpentes. Mas a serpente de Moisés engoliu todas as serpentes deles. Moisés levantou seu cajado sobre o Nilo e este se tornou em sangue. As pessoas
não podiam beber a água. Os encantadores fizeram a mesma coisa. Moisés chamou as rãs e elas cobriram toda a terra do Egito. Entretanto, até no palácio, na cama de Faraó, os encantadores fizeram a mesma coisa. Em 2 Timóteo 3,8, Paulo deu até os nomes de 2 encantadores, Janes e Jambres. Eles resistiram a Moisés com milagres, com maravilhas, com poderes malignos. Certamente, o poder maligno é limitado. Ele não se parece com o poder de Deus, que é ilimitado. Assim, quando Moisés feriu o pó e este se converteu em piolhos, que subiram no corpo das pessoas e até mesmo no corpo dos encantadores, eles tentaram fazer o mesmo com sua magia, mas não funcionou. Finalmente reconheceram que era a mão de Deus. Portanto, lembre-se, há o poder maligno neste mundo, há falsificações. Se você olhar para a manifestação exterior, é a mesma coisa, não há nenhuma diferença, mas a fonte é diferente, o resultado é diferente. O Novo Testamento nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não pense que os seus inimigos são a carne e o sangue. Externamente, sim, pode ser o seu vizinho. Os seus inimigos podem ser os seus amigos ou até os membros da sua própria família. É como se eles estivessem em guerra contra você. E você está se esforçando contra eles. Mas é tudo um engano. Você está lutando com o inimigo errado. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os demônios deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. O poder maligno é muito real, mas é uma falsificação. Ele tenta confundir o poder espiritual. O poder maligno também é poder espiritual, mas para nossa consideração, quero restringir as palavras poder espiritual àquele verdadeiro poder espiritual que é de Deus, que é benéfico para nós, que nos edifica. O poder maligno, o poder satânico, o poder diabólico, o poder demoníaco destroem as pessoas. Eles levam o povo de Deus à perdição, à destruição. Assim, temos 3 poderes diferentes diante de nós. E qual é a palavra de Deus sobre eles? No que diz respeito ao poder da alma ou poder humano, por causa da condição caída do homem, a vontade de Deus é que não o usemos. Devemos temer esse poder. Agora me pergunto se você entende o que é esse poder. Temo que a maior parte dos cristãos não saiba a diferença entre espírito e alma. Na verdade, no mundo, as pessoas não consideram o espírito porque ele está morto. Lembro-me de que quando eu era rapaz, havia uma senhora missionária que vivia conosco e a chamávamos de vovó. Ela foi à Virgínia, Estados Unidos, à China, para ser diretora de uma escola inglesa. Ela foi da Virgínia, Estados Unidos, à China, para ser diretora de uma escola inglesa. Meu avô mandou meu pai àquela escola para estudar inglês, para que ele pudesse ajudá-lo em seu negócio. E lá essa senhora o conduziu ao Senhor. Quando se aposentou, em vez de voltar ao seu país, ela ficou conosco. Sempre que ficava decepcionada, dizia: ó, minha alma e meu corpo, mas onde está o espírito? Em nossa mente é apenas a alma e o corpo. Fora está o corpo, dentro está a alma e nada mais. Para o incrédulo, isso é em parte verdadeiro. Digo em parte porque no incrédulo seu espírito está morto para Deus, mas muito vivo para o poder do mal. Ele ainda pode comunicar-se com o mundo espiritual do mal, mas não há nenhuma comunicação com Deus. Hoje, até mesmo a principal linha da teologia cristã acredita que somos feitos de 2 partes, e não 3. Acredita-se que o espírito é parte da alma. A psicologia, que é a ciência da alma, começou a sondar a alma e descobriu algo mais profundo do que ela, que foi chamado a parapsicologia. Ainda se pensa que ela é parte da alma. Que confusão! As pessoas não sabem a diferença entre o espírito e a alma, por isso não podem distinguir o poder do espírito do poder da alma. Muitos cristãos estão vivendo a sua vida pelo poder da alma.
Eles usam a sua forte determinação de ser um bom cristão. Fazem votos e promessas ano após ano. No próximo ano, não farei isso, farei aquilo. No ano seguinte, tem de fazer a mesma promessa. Muitos cristãos hoje amam o Senhor, mas se você sondar a fonte, ele é o amor próprio, não o amor ágape. Eles amam do modo que pensam que Deus deve ser amado, porque é o modo como amam a si mesmos. Muitas pessoas estimulam a sua emoção pensando que esta é a forma de adorar a Deus. Mas Deus é espírito, você não pode tocá-lo com a alma. Muitos pensam que podem servir a Deus por terem muitas ideias brilhantes de como ele deve ser servido. Você pensa que é mais sábio do que Deus? Você pensa que Deus precisa de você para ser seu conselheiro, para ter algumas ideias criativas porque ele não é capaz de pensar nessas coisas? Não nos conhecemos. Estamos usando todo o tempo o nosso poder da alma em coisas espirituais. Posso dizer com humildade que a maior parte da nossa vida cristã é vivida pelo nosso poder da alma. Às vezes, lamentamos que a nossa vontade não é suficientemente forte. Lamentamos por não sermos suficientemente brilhantes. A maior parte do nosso serviço a Deus é feita no poder da alma. Grande será o dia em que você começar a temer a si mesmo. Muitas vezes pensamos em Martinho Lutero como uma pessoa que foi muito corajosa, muito valente. Ele enfrentou o imperador, o papa, os cardeais, a nobreza. Contudo, ele disse: temo o papa que está dentro de mim. Ele falava dele mesmo. Philip Melanchthon, o teólogo da Reforma, que foi uma pessoa brilhante, disse: este velho Adão em mim é demais para o jovem Melanchthon. Não estou à altura dele. Gostaria de saber se você chegou a este ponto. Se você nunca tiver percebido o poder de sua alma e o dano que ele pode fazer à sua vida espiritual e à obra de Deus, você ainda não descobriu o segredo do poder espiritual. Somente quando chegamos ao fim de nós mesmos é que abandonamos o nosso poder da alma e nos tornamos fracos para que o poder de Deus seja manifestado. Por isso, precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para vermos que todo o poder que vem de nosso ser natural, do homem caído, do velho Adão, do ego, tem que ser entregue à cruz. Este é o caminho de Deus. A limitação do corpo. Hoje, o poder latente da alma está naturalmente sob o controle do corpo. Você sabe por que as pessoas querem fazer todas essas meditações orientais e coisas semelhantes? Você sabe por que as pessoas, como encontramos nas Escrituras, se abstêm de comer carne e proíbem o casamento? Estes se tornam os ensinamentos de Satanás. Por que elas fazem isso? Porque estão tentando livrar-se do controle do seu corpo. Se forem capazes de controlar seu corpo, colocá-lo sob seu poder, se forem capazes de sair do seu corpo, o poder latente da alma é liberado. Tenho um amigo cuja alma pode sair do corpo e ter visões. Conheço pessoas que podem profetizar. Eles podem ver coisas a milhares de quilômetros de distância. Usarei uma pequena ilustração que uma diretora de escola secundária certa vez me contou. Hoje ela é cristã e ama o Senhor. Quando ela era estudante, na época de exames, ficava muito tensa porque não sabia quais seriam as questões. Então, usava a hipnose. Quando ela estava sob o poder hipnótico, era capaz de entrar na sala do professor e ver todas as questões. Quando a alma é levada para fora do corpo, o poder latente é liberado. Quem está hipnotizado pode mastigar ferro porque está fora de sua consciência. A consciência é uma proteção natural. Alguns ditadores são vegetarianos porque querem liberar seu poder latente. Neste mundo, você pode fazer sucesso se for capaz de liberar seu poder latente. Você pode controlar pessoas, mas isso é contra a lei de Deus, porque o homem caiu. Deus diz que o poder da alma tem que estar sob controle. Deus usa o nosso corpo para conter o poder da alma. Você é mais poderoso quando está semiconsciente do que quando está consciente. Além disso,
Já que nós somos do Senhor, Ele quer que o nosso espírito controle a nossa alma. Por isso, nunca tente se voltar para o caminho do poder da alma. É perigoso porque as Escrituras nos dizem que a sabedoria que é de baixo é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15. A terra, a alma e o diabo são aliados. Tudo o que é do mundo e tudo o que é da natureza caída do homem é aliado do diabo. Se você provar o poder da alma, consequentemente cairá no poder diabólico. Você está pisando em gelo fino. É muito perigoso. A vontade de Deus acerca do poder da alma. Qual é a vontade de Deus acerca do poder da alma? A vontade de Deus é que precisamos reconhecê-la, temê-la, temer mais o poder da alma do que o pecado. Quando nosso Senhor Jesus esteve na terra, Satanás o provou e tentou suscitar seu poder da alma. O poder da alma de nosso Senhor era puro, porque ele nunca caiu, ele era sem pecado. Mesmo a sua humanidade era sem pecado, perfeita, por isso sua alma era pura e o seu poder da alma era poderoso e puro. Mesmo se ele tivesse usado o seu poder da alma, não teria sido pecado. Não é como nós. Se usarmos o nosso poder da alma, é pecado. Satanás tentou fazê-lo. Usar seu poder da alma. Transforme essas pedras em pão. Tu estás com fome. Faça-o por ti. Tu podes fazê-lo. O Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Por toda a sua vida, negou seu poder da alma. Ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. João 5:30. Isso é verdade? De certo modo. Ele poderia ter feito muitas coisas. Ele poderia ter feito mais coisas do que Adão. Mas ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, porque tinha entregado seu ego à cruz. Por toda a sua vida, ele permitiu que somente o poder de Deus passasse pelo seu ser e fosse manifestado, e a obra foi feita. Em 2 Coríntios 1:9, Paulo disse: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Se você quiser experimentar o poder espiritual, tem que negar o seu poder da alma. Não há nenhum outro caminho. A vontade de Deus acerca do poder maligno. No que se refere ao poder da alma, é preciso ir para a cruz. No que se refere ao poder maligno, é preciso que ele seja rejeitado. Por exemplo, segundo Deuteronômio 18, todos esses poderes diabólicos são abominações à vista de Deus. Quando nosso Senhor Jesus esteve na terra, ele expulsou os demônios. Ele não tinha nada a ver com os poderes malignos. Quando os demônios gritavam: tu és o Santo de Deus, ele dizia: cale-se. Ao expulsar os demônios, ele demonstrou o poder de Deus. Quando Paulo estava em Filipos, havia ali uma menina escrava que tinha espírito de adivinhação. Ela tornou seus mestres ricos porque podia profetizar e seguia Paulo todos os dias dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Atos 16:17. Era como se o poder maligno estivesse ajudando Deus na pregação do Evangelho. Ele sempre o faz e ainda está fazendo hoje. Mas qual a atitude de Paulo? Ele estava aflito, estava zangado, indignado. Ele virou-se e disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Atos 16:18. Com o poder maligno, temos que tomar uma posição. Resistir, resistir e resistir. Essa é a nossa atitude. O poder da alma é um substituto. O poder maligno é uma falsificação. O primeiro precisa ser negado. O segundo precisa ser rejeitado. Esta é a vontade de Deus. A diferença entre poder e autoridade. O que é poder? Qual é a diferença entre poder e autoridade? O poder é a habilidade de agir, é a força. A autoridade é a liberdade de agir, o direito de agir. A autoridade espiritual origina-se em Deus. Deus é a única autoridade neste universo. Todas as autoridades vêm de Deus, são estabelecidas por Deus.
Ele é a autoridade. Às vezes ele pode delegar a autoridade às pessoas, mas aqueles a quem dá a autoridade nunca se tornam autoridades. Deus é a autoridade. A autoridade está em Deus, nada mais. Ele pode delegar a autoridade a certa pessoa, mas a autoridade que ele tem é Deus nela. Não é a própria pessoa. Lembre-se disso. Às vezes é dada autoridade às pessoas e a mente delas começa a mudar. Elas pensam, agora sou uma autoridade. Esta é aquela das autoridades. Esta é a queda das autoridades. Nada corrompe mais as pessoas do que a autoridade, porque elas pensam que são uma autoridade. Posso dar ordens, mandar, fazer as coisas como eu quiser. Não, você é apenas representante da autoridade de Deus. A menos que se coloque sob a autoridade de Deus, você não tem nenhuma autoridade. Isso também é verdade para o poder. Deus é poder. O poder reside em Deus. Todo o poder que você pode receber é o próprio Deus em você. Não é você. Você é apenas um agente, um vaso, um canal. Não é o poder. Todo o poder pertence a Deus. Você não é capaz de salvar uma única pessoa. Seja alguém gentil ou a pessoa mais má do mundo, você não é capaz de salvá-los. Você pode pensar que é mais fácil salvar uma pessoa má do que uma pessoa gentil. Humanamente falando, sim. Espiritualmente falando, não. Você não é capaz de salvar ninguém. É o poder de Deus em você que salva, não você. Não pense, agora sou um ganhador de almas. Não temos nenhum poder, exceto em Cristo. O poder origina-se em Deus. Se você ler as Escrituras, descobrirá que todo este assunto do poder espiritual, do poder divino, pode ser visto nessa ordem. Em primeiro lugar, o poder origina-se em Deus. Ele é a origem do poder. Por isso, tenha cuidado com qualquer poder que não se origine em Deus. Qualquer poder que não venha de Deus. É uma falsificação, um substituto. Se você tocar o poder e não tocar Deus, é algo muito duvidoso. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Já mencionamos que todo o poder pertence a Deus. E isso elimina todos os outros poderes. Isso prova que qualquer poder fora de Deus é um substituto, uma pretensão, uma fraude, uma falsificação, uma falsidade. Nunca devemos fazer algo com algum poder fora de Deus. Deus o Pai é a fonte de todo poder. Deus o Filho compartilha o poder com seu Pai. Na criação, todas as coisas foram criadas no Filho, pelo Filho e para o Filho. Colossenses 1. Quando Deus criou, Cristo era o engenheiro, era o arquiteto e é o herdeiro. Na encarnação, ele se esvaziou da sua onipotência. Ele pôs de lado todo o seu poder. Ele nasceu pelo poder da sombra do Altíssimo sobre o ventre de Maria. Ele se tornou um pequeno bebê, precisando ser cuidado. Ele cresceu como um homem. Ele se cansou, teve fome e sede. Ele sofreu. Ele tinha o poder da alma, o poder puro da alma, mas negou todo o seu poder da alma e deixou apenas o poder de Deus fluir através dele. Ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder em sua obra. Foi pelo Espírito Eterno que ele ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus sobre a cruz para realizar a obra da salvação. Depois que ele foi ressuscitado dos mortos, Deus grandemente o exaltou. Todo o poder no céu e na terra foi dado a ele. Em 1 Coríntios 1, 24, está escrito: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Deus, Espírito Santo, é poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. O nosso Senhor Jesus disse que você receberá a promessa do Pai e será revestido com poder do alto. Não há nenhum poder fora de Deus. Não está no mundo, não está no inimigo, Satanás, não está em seu ser natural. Estes são falsificações. Eles se corrompem, destroem, opõem-se a Deus. Há só um poder, Deus. Portanto, lembre-se disso, temos que dirigir todo o poder para Deus. Se ele não vier de Deus, rejeite-o, negue-o. Deus exerce o poder. Em segundo lugar, Deus exerce o poder na criação, na preservação e no governo. Pelo seu poder, ele criou o universo.
o capítulo 1 da carta aos Romanos, nos diz que pelas coisas que Deus fez, as coisas físicas criadas, conhecemos seu poder eterno e sua divindade. Conhecemos o poder eterno de Deus e seu caráter divino pelas coisas criadas. Ele mantém a criação pelo seu poder. Hoje, todas as coisas em todo o universo, todas as estrelas, o Sol, a Lua, a Terra, estão girando em suas órbitas. Eles são mantidos pelo poder de Deus. Deus governa sobre todas as coisas. A palavra diz que Deus governa sobre todas as coisas pelo seu poder para sempre. Salmo 66, 7. Sim, Satanás é usurpador na terra hoje. Ele é chamado o Deus deste mundo, o soberano, o príncipe deste mundo, mas ele é um usurpador. Acima dele, Deus governa. Graças a Deus por isso. Deus demonstra o seu poder na história. Em terceiro lugar, Deus demonstra o seu poder na história, passada, presente e futura. Somente para ilustrar, Deus dividiu o Mar Vermelho e deixou os filhos de Israel passarem em terra seca. Poder. Hoje, o poder de Deus é manifestado em todo lugar. O maior milagre que vemos hoje é a ressurreição de uma pessoa morta para a vida espiritual. Este é o maior milagre que ocorre todo o tempo hoje. No futuro, veja como o poder de Deus será manifestado nos últimos dias para devolver todas as coisas a Ele e trazer juízo sobre o mundo. Veja Apocalipse e Daniel. Deus manifesta o seu poder na criação. Em quarto lugar, Deus manifesta o seu poder nas coisas que Ele criou, tanto nas animadas como nas inanimadas. Pense no poder do furacão. As pessoas dizem que o homem pode vencer o céu, mas se o vento soprar a 200 km por hora, o que podemos fazer? Não há somente o poder do vento, mas o poder do fogo. Quando o fogo está queimando milhares de hectares, o que podemos fazer? Mesmo nas coisas inanimadas, Deus manifesta o seu poder. Certamente, Deus manifesta o seu poder nas coisas animadas. Pense em um tigre ou um leão. Eles são poderosos, a não ser que você seja Sansão ou Daniel. Perdemos o poder sobre os leões. De fato, Deus nos deu poder sobre os leões. Venha, sente-se. Mas se tentarmos fazer isso, não funcionará. Perdemos esse poder. Deus deu poder ao homem. Em quinto lugar, Deus deu poder ao homem. Quando Deus criou o homem, ele disse: domine sobre as aves do ar, as bestas do campo, os peixes do mar. Há tal poder no homem, na sua alma. Mas, infelizmente, por causa da queda, Deus disse: é para o bem do homem que este poder esteja sob controle. Não pense que a liberação do poder latente da alma, para ser como Adão, era antes da queda, seja uma bênção. Não é uma maldição. Mesmo com um pouco de poder que ainda está disponível e liberado, que maldição tem sido trazida a este mundo. Não admire esse poder, deixe-o estar sob controle, não ser liberado, entregue-o à cruz, negue-o, tema-o, não o cultive. Mas graças a Deus, o que foi perdido no homem caído está recuperado no segundo homem. O nosso Senhor Jesus veio a este mundo. Ele é o segundo homem, o primeiro homem. Adão pecou. E todos em Adão pecam. O segundo homem, Cristo, veio e nele todos são vivificados. Como Cristo restaurou o poder? Ele restaurou o poder que Deus tinha dado ao homem, abrindo mão dele. Ele abriu mão de todo o seu poder da alma, todo o poder que Deus tinha dado ao homem. A Adão, Cristo tinha, como homem, mas ele disse: eu nada posso fazer de mim mesmo, porque ele abriu mão desse poder. Deus devolveu a ele. Todo o poder no céu e na terra foi devolvido a ele. Agora em Cristo o poder está recuperado. Mas lembre-se, segundo o mesmo princípio, temos de abrir mão de nós mesmos para permitir que o poder de Deus venha através de nós. Não é mais somente o poder da alma, é o poder espiritual, o poder de Deus que passa por nossa alma e é manifestado. Assim, o segredo do poder espiritual é a impotência. Se você ainda pensa que é poderoso, o poder de Deus está aprisionado. Mas quando você chega a uma posição de impotência,
ao fim da sua própria força, então o poder de Deus começa a ser manifestado em você e através de você. Vamos orar. Querido Pai Celestial, sentimos nossa incompetência para compartilhar sobre a supremacia do Teu poder. Pedimos-te, Senhor, pelo Teu Espírito, que Tu não apenas o revele a nós, mas que o traga a nós. Oramos para que possamos ser libertados de todas essas falsificações e enganos. Senhor, queremos tocar o Teu poder, queremos nos parecer com a igreja da Filadélfia, a quem Tu disseste, tens pouca força. Mas quão poderoso é isso! Que glória isso traz a Ti, Senhor! Queremos isso por Tua causa, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Capítulo 2. O caminho para o poder espiritual. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não há dúvidas de que Deus quer que nós conheçamos o seu poder. Precisamos de poder para viver como cristãos, como membros do corpo de Cristo. Precisamos de poder para servir ao Deus vivo, de um modo vivo. Deus sabe que precisamos de poder. Ele não apenas prometeu que receberíamos poder, mas de fato nos deu o seu poder. O poder espiritual é a nossa herança, é o nosso direito nato. Se vivermos inadequadamente, se servirmos desleixadamente, causamos vergonha ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de poder. A nossa vida e o nosso serviço devem refletir o nosso Senhor Jesus. Assim, se não vivermos uma vida poderosa, isso refletirá sobre o nosso poderoso Deus. Se não servirmos efetivamente, isso também reflete sobre o poder de Deus. Por isso, penso que temos que estar certos de que a vontade de Deus que vivamos, de que é a vontade de Deus que vivamos e servamos poderosamente.
A pergunta é: por que parece que não possuímos a nossa possessão? Por que a nossa vida parece ser bem o oposto do que Deus ordenou que ela fosse? Por que o nosso serviço a Ele não é o que deve ser? O serviço que realmente traria glória para Deus? Por quê? Não podemos dizer que é falha de Deus. Não podemos dizer que a obra consumada de Cristo não está completa. Não podemos dizer que a sua promessa a nós não está cumprida. A obra na cruz do Calvário está consumada, está terminada, completa. O Espírito Santo da promessa veio. Então, por que a nossa vida e o nosso serviço não são o que devem ser? Certamente há muitas razões, mas penso que uma das razões básicas é a falta de conhecimento do poder espiritual e do conhecimento da sua lei. Realmente não conhecemos o que é o poder espiritual e não conhecemos o caminho para esse poder. Já falamos sobre a autoridade espiritual. Ela está em Deus e somente nele. Não há nenhuma autoridade à parte de Deus. Deus é autoridade. Quando ele delega a sua autoridade ao homem, isso não significa que a autoridade se parece com uma porção que Deus liberou para o homem. Agora você a tem, você a usa, ela é sua. E quando você esgota aquela porção, volta e tem um reenchimento. A autoridade está somente em Deus. Mesmo se ele delegou a sua autoridade para o homem, ela ainda está nele, não em nós. Uma pessoa só tem autoridade quando está em contato, em sintonia com a fonte da autoridade. Quando essa associação, comunhão, comunicação com a fonte é cortada, a autoridade se vai. O nosso problema é que separamos a autoridade. Depois que a recebemos, nós a separamos da sua fonte, e ao fazer isso, perdemos o que a autoridade de Deus possa ter nos dado. Mas por que consideramos que temos a autoridade, pensamos que agora somos autoridade, por isso continuamos exercendo a autoridade como se ainda estivesse ali. Mas a verdade é que a autoridade que exercemos não é mais a autoridade de Deus, ela é uma pretensão, uma falsificação. Ela é a nossa autoridade em vez de a autoridade de Deus. Ela destrói em vez de edificar. A autoridade de Deus edifica. Às vezes parece que ela destrói. Ela tem que destruir o que necessita ser destruído para edificar. Mas a autoridade de Deus edifica. Qualquer outra autoridade, além da dele, destrói. O mesmo é verdade a respeito do poder espiritual. O poder pertence a Deus. Não há nenhum poder fora dele. É verdade que há muitos poderes à parte de Deus. Mencionamos o poder da alma e o poder do mal. Mas, estritamente falando, qualquer poder que não seja de Deus, que não seja Deus, é uma falsificação. Ele não ajuda, ele mata, ele destrói. Assim, quando falamos de poder espiritual, temos que nos manter em um princípio muito básico. Você nunca pode separar o poder de Deus. Enquanto esse poder é um com Deus, é unido a Ele, vem dele, é seguro. Mas sempre que o poder começa a ser separado da sua fonte, o Deus Trino, então ele se torna um problema. Quando você se converteu, como viveu os primeiros dias da sua vida cristã? Você podia não ouvir nenhum ensinamento, não estava nem mesmo consciente. Mas estranhamente, durante esses primeiros dias, parecia que você vivia no céu e não na terra. Era como se nada fosse impossível. Você estava flutuando no ar. Não havia nada muito difícil. Você amava a palavra de Deus. Quando a lia, sentia que o Pai estava falando com você. Não se parecia com a leitura das cartas de alguém da família. Quando orava, você sentia que estava muito perto dele. Quando mencionava o nome de Jesus, você chorava. Nenhuma tentação era tão forte, nenhum preço era tão caro. Você se perguntava por que a sua vida estava tão diferente. Era fácil. Isso não o deixava nervoso, era tranquilo. Por quê?
era o poder da nova vida em você. Você não estava vivendo pela sua própria velha vida, estava vivendo pela vida do Senhor Jesus. Quão poderosa é essa vida! Mas, infelizmente, para a maioria, se não para todos, talvez depois de um mês, ou 6 meses, ou um ano, estranhamente você sente que começa a cair do céu para a terra. Você começa a achar que é difícil enfrentar seu ambiente. Você descobre que a sua vida com o Senhor parece ser forçada. Você tem que fazer um esforço para ler a Bíblia. Você tem que fazer um esforço para orar. Se houver alguma exigência do Senhor, você luta. Você descobre que é muito difícil obedecer. Por quê? Porque o pacote de poder está esgotado e você precisa de um reenchimento. Pensamos que precisamos de reuniões de reavivamento para conseguir outra injeção, outro pacote para trazer para casa e viver outro mês, confiantemente. Você sabe por quê? É porque você começa a separar o poder da sua fonte. Você começa a depender de si mesmo para viver a vida cristã, em vez de depender da vida de Cristo em você. Sempre que você separa o poder da sua fonte, ele se perde. O mesmo é verdade a respeito do seu serviço para com o Senhor. Quando você se converteu, havia o primeiro amor em você. O serviço não era trabalhoso, era um prazer, um privilégio, uma alegria. Mesmo a menor coisa, a mais insignificante, o serviço mais baixo, era um prazer, uma alegria para o seu coração. Mas gradualmente você descobre que o serviço se torna uma carga, uma luta. Por quê? Porque você começa a separar o poder para o serviço da sua fonte. Em vez de deixar o Espírito Santo esse poder no serviço, você começa a servir com a sua própria energia. Poder espiritual é nosso direito hereditário. Assim, desde o início há uma necessidade de torná-lo muito claro e muito definido. O poder espiritual é o nosso direito hereditário. Quando nascemos do alto, nós o temos. Mas porque não sabemos o que é, não conhecemos a sua lei, não sabemos como ele funciona, inconscientemente começamos a desviar para longe. Em vez de usar o poder espiritual que é nosso, nós o negligenciamos, o omitimos, o pomos de lado e retomamos o velho caminho. Por isso perdemos o poder espiritual. Precisamos de poder para viver e também precisamos de poder para servir. A vida é composta dessas duas coisas, viver e trabalhar. A nossa vida cristã também é assim. Precisamos de poder para viver a vida cristã e precisamos de poder para fazer o trabalho cristão. Esses são os dois aspectos da vida. Poder para a vida espiritual. Em Mateus 25, o nosso Senhor Jesus contou a parábola das virgens e a parábola dos servos. Ele disse que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saem para encontrar o noivo. Certamente, há diferentes interpretações na cristandade sobre a parábola das virgens e a parábola dos servos. Não vamos entrar nessa questão, mas para mim as virgens sempre se referem a crentes. A Bíblia nunca menciona virgens como se referisse a pessoas mundanas, incrédulas, porque, do ponto de vista de Deus, aqueles que não creem no Senhor Jesus são adúlteros e adúlteras. Eles estão em fornicação com o mundo. Eles não são puros. Portanto, a Bíblia nunca trata virgens como pessoas mundanas. As virgens referem-se àqueles que estão limpos pelo precioso sangue do Cordeiro. Eles são puros, limpos, eles pertencem a Deus. Como virgens, estamos desposados para um homem. Paulo disse, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, segundo Coríntios 11, 2. Somos separados, limpos, desposados para um homem, Cristo. Como virgens, ansiamos pelo nosso noivo. Vivemos aqui como virgens, preparando-nos, esperando pelo dia em que seremos unidos eternamente ao noivo, o nosso Senhor Jesus. O coração da virgem não está na terra, ele não está nas coisas do mundo.
O coração da virgem está dirigido para aquele a quem ela ama. Assim, a Bíblia diz que essas 10 virgens saem para encontrar o noivo. Uma pessoa que não é do Senhor nunca pensará em se encontrar com o Senhor. Ao contrário, ela teme encontrá-lo, mas o coração de uma virgem está direcionado ao Senhor. Sejam elas virgens sábias ou nécias, elas são virgens. Todas saem para encontrar o Senhor. Elas têm lâmpadas com óleo. Espiritualmente falando, todos nós somos virgens, e como virgens temos lâmpadas, ou tochas, de acordo com o original. Há óleo na lanterna, e o óleo representa a vida interior, o espírito da vida. A todos aqueles que creem no Senhor Jesus é dado o óleo, é dada a vida, é dado o espírito de vida. É através desse óleo, dessa vida, desse espírito de vida que brilhamos. Somos a luz neste mundo. O mundo está em trevas. Somos a luz do mundo, porque temos o óleo que nos foi dado. No que se refere à nossa vida de relacionamento com o Senhor, somos virgens e temos a luz da vida dentro de nós. Saímos para encontrar o noivo. A diferença entre as nécias e as sábias não é que aquelas não são virgens e estas são. A diferença não é que as 5 sábias têm lâmpadas com óleo e as 5 nécias não têm lâmpadas ou óleo. Não, elas são iguais. Todo crente no Senhor Jesus tem o Espírito Santo habitando nele. Todo crente tem a vida eterna, a vida de Cristo nele. É dádiva, é o dom de Deus. Não há nenhuma diferença. Todo crente tem o desejo de encontrar o Senhor, mas as cinco virgens sábias têm um óleo extra nos vasos. Creio que as virgens nécias têm vasos também, mas elas pensam que existem coisas mais importantes do que o óleo. Talvez elas tenham enchido seus vasos de ouro, prata e pedras preciosas ou outras coisas que consideraram mais importantes. Elas não estão pensando no óleo extra. Porque o noivo demora, todas dormem. À meia-noite vem o grito: o noivo chegou. Todas despertam. Elas preparam as suas lâmpadas e as sábias têm óleo extra para que possam sair e encontrar o noivo. Mas o óleo das nécias se esgotou. Elas não podem fazer pedras preciosas, ouro e prata queimarem. Elas não têm óleo extra. Esse óleo é algo que não pode ser compartilhado. As virgens nécias pedem para as virgens sábias compartilharem o óleo com elas, e estas dizem: sentimos muito, não podemos fazer isso. Não é que não queiramos fazê-lo, mas não podemos. Vocês têm que comprá-lo. O óleo na lâmpada é dado, mas o óleo extra no vaso deve ser comprado. Você deve pagar um preço para comprá-lo, e é esse óleo extra que faz toda a diferença. Essa parábola fala da nossa vida cristã. Somos todos virgens. Todos temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele é a luz, a fonte de luz. Por isso, podemos andar pela escuridão. Através do Espírito Santo em nós, somos capazes de viver a nossa vida cristã. O óleo inicial é dado, mas é da vontade de Deus que esse óleo seja aumentado para que seja suficiente. A única forma de ter esse óleo aumentado é comprá-lo. Onde podemos comprá-lo? Certamente, nós o compramos de Deus. Ele é a fonte. Como compramos? Obedecendo ao Espírito Santo em nossa vida diária. Quando obedecemos ao Espírito, o óleo aumenta. Mas depois que cremos no Senhor Jesus e somos salvos, se gostarmos muito das coisas do mundo, em vez de obedecer ao Espírito Santo em nossa vida diária, o resultado será que o nosso óleo não será suficiente para encontrar o noivo. Poder para o serviço espiritual. A outra parábola, a dos 3 servos. O mestre tinha 3 servos e estava de partida. Assim, deu-lhes talentos segundo as suas capacidades. 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. Servo fala do relacionamento de trabalho com o nosso Senhor. Quanto à nossa vida de relacionamento com o Senhor, somos virgens e Ele é o noivo. Mas quanto ao nosso relacionamento de serviço com o Senhor, Ele é o mestre e nós somos os servos. Servos aqui se refere aos filhos de Deus. Se você não é do Senhor, não é seu servo.
você é servo do inimigo de Deus. Você serve a um mestre diferente. Mas se você é do Senhor, é servo de Deus. Como você serve? A você são dados talentos. O capital vem dele. Você não serve sem nenhum talento. Em outras palavras, você não tem que buscar servir com o seu próprio capital. Não. O nosso mestre é um bom mestre. Ele não é um mestre duro que quer que façamos tijolos sem palha. Ele nos dá o capital. Dá a cada crente talentos segundo a sua capacidade. Ele sabe que alguns podem manusear 5 talentos, outros podem manusear somente 2 e outros apenas 1. Ele nos conhece e de nenhum modo nos sobrecarregará. Talento representa dom espiritual, a manifestação do Espírito Santo. A todo crente é dado pelo menos um talento, um dom. Não há nenhum servo que não receba um talento. Lembre-se disso. Uma vez que você é servo do Mestre, foi-lhe dado pelo menos um talento, e alguns talvez 2, e outros talvez 5. Assim, os talentos falam dos dons espirituais. Como podemos servir ao nosso Mestre espiritual? Como podemos fazer o serviço espiritual? Não é pelo nosso talento natural, mas pelo dom espiritual, que Ele dá a cada um de nós. Ele espera que o óleo e o talento dados aumentem. Devemos usar esse talento para comercializar com ele, fazer negócio com ele. Não devemos enterrá-lo, mas usá-lo, fazê-lo circular para que possa aumentar. Use os 5 talentos fielmente, e o aumento é dobrado, mais 5 talentos. Da mesma forma, os 2 talentos. Sirva fielmente ao Senhor com o que lhe é dado, e ele o aumenta em dobro, mais 2 talentos. Mas o servo mau, o servo preguiçoso, enterrou seu talento. Assim, quando o Senhor veio, ele desenterrou e devolveu ao mestre. O Senhor disse: você é um servo mau e preguiçoso. E quanto à vida espiritual? Como você a está vivendo? Se ele não lhe der óleo, você não pode viver a sua vida espiritual. Mas graças a Deus, ele nos deu o óleo. E é a sua vontade que o multipliquemos. Como servos de Deus, como estamos fazendo o nosso trabalho espiritual? Ele nos deu o talento. E é o seu desejo que o comercializemos e o multipliquemos. Esse é o serviço espiritual. E todo o poder pertence a Deus. Seja o óleo ou o talento. Tudo vem de Deus. A sua vida espiritual e o seu dom espiritual vem de Deus. Sabendo disso, vamos compartilhar sobre como usar o nosso óleo e comercializar o nosso talento. Em outras palavras, como adquirimos poder espiritual, tanto na vida como no serviço. Revelação de Deus. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo compartilhava com os crentes o que o Senhor fez por nós, as insondáveis riquezas de Cristo que nos são dadas com nossa possessão, como nossa possessão, nossa herança. Quando ele compartilhava isso com os crentes, percebeu que era algo que o homem natural simplesmente não pôde compreender. Mesmo se o homem natural tenta compreendê-lo, ainda assim não é real. Por isso ele percebeu que quando realmente entramos no reino espiritual, somos incapazes. Temos que buscar ao Senhor por sua misericórdia. Você já chegou ao ponto em que quando toca as coisas espirituais, descobre que é evidente que há uma parede ali? Descobre que é evidente que há uma parede ali? Não importa o quanto você tente, não consegue entrar. Você a contorna, mas não consegue entrar. Paulo percebeu isso. Por isso, na carta aos Efésios, ele orou várias vezes. A oração é a indicação da nossa fraqueza. Sabemos que somos incapazes. Quando entramos nessa questão do poder espiritual, somos incapazes. Não somos capazes de entendê-lo, muito menos apreendê-lo. Por isso, Paulo orou ao Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da Glória, para que ele nos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Como adquirimos a sabedoria de Deus, o mistério de Deus, o propósito eterno de Deus, o conselho de Deus, a obra de Deus? Como adquirimos o conhecimento do que está na mente de Deus, do que está no seu coração, do que ele fez por nós? Como vamos saber essas coisas, adquirir o conhecimento pleno de Deus,
não apenas um pouco de conhecimento, mas o conhecimento pleno. É a epignosis, é o conhecimento experimental, o conhecimento vivo. Como adquirimos o conhecimento vivo de Deus? Como vamos fazer isso a não ser que Deus nos dê a revelação? Por isso, Paulo orou para que Deus nos desse o espírito de sabedoria e revelação. Quando entramos em algo espiritual, lembre-se, precisamos de revelação. Isso é, precisamos de Deus para nos revelar, nos abrir, nos mostrar o que está por trás, o que está na mente de Deus, o que é realmente Deus. Precisamos de revelação. Nessa revelação, os olhos do nosso coração serão abertos. Os olhos do coração referem-se à nossa mente. Quando Deus revela, Ele revela o nosso espírito. Em nosso espírito, vemos algo, sentimos algo, mas não somos capazes de explicá-lo. Não somos capazes de compartilhá-lo com outros. Por isso, temos que ter os olhos do nosso coração abertos. Deus brilhará sobre a nossa mente e a abrirá para que possamos saber o que é a esperança do seu chamado. O seu chamado. Há 3 coisas mencionadas em Efésios 1, 15 a 23, e cada uma é a esperança do seu chamado. Falamos sobre chamado. Meu chamado para ser médico, meu chamado para ser professor, meu chamado para ser dona de casa, meu chamado para ser enfermeira. Falamos sobre o nosso chamado, seu e meu, mas você sabe que existe algo chamado o seu chamado? É o chamado de Deus. Ele nos chama. Podemos ter nossos diferentes chamados, mas há um para o qual todos nós somos chamados. Fomos chamados para o chamado de Deus. O que é o chamado de Deus? Bem, é muito abrangente, mas se o reduzirmos à carta aos Efésios, descobriremos que todos nós fomos chamados para ser o corpo de Cristo. Muito embora sejamos salvos individualmente, ainda somos chamados corporativamente. Deus nos chama para sermos o corpo de Cristo. Oh, que chamado é este! Mas então você descobre que é mais do que o seu chamado, é a esperança do seu chamado. Qual é a esperança do seu chamado? Ou qual é a esperança do corpo de Cristo? Como o corpo de Cristo? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que um dia, quando este corpo estiver plenamente crescido, possa se casar com o nosso noivo. E em outras palavras, hoje somos o corpo de Cristo, amanhã nos tornaremos a noiva de Cristo. Ainda não somos a sua noiva, porque não amadurecemos. Você não pode se casar com uma menina imatura. Ela tem que ser madura para entrar num relacionamento de matrimônio. E essa é a razão, porque a igreja tem que ser edificada. O corpo de Cristo tem que ser edificado até chegar à plenitude da estatura de Cristo. Então a nossa abençoada esperança se tornará uma realidade, tornar-nos-emos a noiva do Cordeiro. Maravilhoso, não é? É glorioso. A sua herança. Efésios 1 não fala apenas da esperança do seu chamado, mas também da riqueza, da glória da sua herança nos santos. Bem, muitas vezes falamos sobre a nossa herança. Graças a Deus, a nossa herança cai em terra boa, porque Cristo é a nossa esperança. A riqueza da glória da nossa herança em Cristo Jesus. Mas não é o que Paulo diz. Ele diz, riqueza da glória da sua herança nos santos. Você percebe a diferença? Um dia, quando compreendi isso, disse, Senhor, tu fizeste um mau negócio. Eu fiquei contigo, e a glória da tua riqueza para mim é ilimitada. Mas, com o que tu ficaste de mim? Eu sou a tua herança? Tu herdaste a mim? Onde está a riqueza? Onde está a glória? Eu dou a ti vergonha, reprovação. Como pode ser? É impossível. Posso viver 10.000 anos, mas ainda assim não conseguirei. Ficarei pior em vez de melhor. Mas há uma revelação. Deus nos revela que Cristo terá os seus santos como sua herança. E ela é tão rica e tão gloriosa como ele é rico e glorioso. É maravilhoso. Quanto mais alta a esperança, maior a glória. Quanto mais opressiva, menos somos capazes de conseguir. Por isso, alguns podem dizer
que isso é um ideal. É impossível. Você pode imaginar a si mesmo como parte da noiva de Cristo. A sua contraparte, exatamente igual, unida a ele? Você pode imaginar que o Senhor o vê e diz: a minha rica herança, que glória você me traz. Você pode imaginar isso? Se eu puder colocar apenas as minhas duas pernas dentro da porta do céu, estou suficientemente feliz. É aqui que o poder é necessário. O seu poder. Na continuação, Paulo diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Há o seu chamado, há a sua herança, mas quem fará isso acontecer? Quem pode torná-lo verdadeiro? Você precisa de poder. É um poder que o mundo não conhece, não tem. O poder atômico não é nada. É a suprema grandeza do seu poder. Não é o seu poder, não é o meu poder. Não temos esse poder, mas ele tem o poder. E o seu poder é insuperavelmente grande. É indescritível. Esse poder é maior do que o poder que ele usou para criar o universo. E é para nós, os que cremos. Agora, se este é o caso, há esperança. Não apenas esperança, mas há certeza. Seu poder não pode falhar. A vida de ressurreição. O poder que opera em nós foi mostrado. Se nunca tivesse sido mostrado, não saberíamos que tipo de poder ele é. Mas ele foi mostrado na história. Ele é mostrado segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, 19 a 22. Essa suprema grandeza do seu poder foi demonstrada em Cristo Jesus. Esse poder ressuscitou Jesus dos mortos. Ele é o poder da ressurreição de Deus. Esse poder não apenas ressuscitou Jesus dos mortos, mas o elevou acima de todas as coisas e colocou tudo sob os seus pés. Em outras palavras, esse é o poder da ressurreição de Deus e o seu poder de ascensão. O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você sabe, a morte parece ser o maior poder na terra. E Satanás usa o medo da morte para escravizar a humanidade. Quando a morte vem, você não pode lutar contra ela. Você é engolido. E uma vez que é engolido, você é ceifado. Não há escape. A morte é o maior poder neste mundo. Mas o nosso Senhor Jesus entrou na morte, despojou-a do seu poder e saiu dela na ressurreição. Ele tem em sua mão as chaves da morte e do inferno. Esse poder da ressurreição vence a morte. Você sabe que esse mesmo poder de ressurreição está em você e em mim? Qual é a vida que recebemos? A vida que recebemos é a vida de ressurreição do nosso Senhor Jesus. Ele atravessou a morte. Ele superou a morte. E ela sai vitoriosa. Essa é a mesma vida em você e em mim. O poder da sua ressurreição. É isso que temos que saber. Estamos cercados pela morte. Não apenas estamos cercados, mas até mesmo dentro de nós há morte. Você sabe, a vida na verdade é uma batalha da vida contra a morte. Todos os dias é uma batalha entre a vida e a morte. Se a vida vence, você vive. Se a morte vence, você morre. Eventualmente, a morte vence, mas não é assim conosco, porque temos uma vida em nós. Esse poder espiritual é tão tremendo que ele pode entrar na morte e sair dela em glória. O mundo ao nosso redor, Satanás e todas as forças do mal, são os agentes da morte. Não ame o mundo. Por quê? Porque se você o fizer, ele trará a morte para você, a morte espiritual. O inimigo está em ação para nos conduzir à morte espiritual. Temos a morte dentro de nós. O pecado em nós é o agente da morte. Quando o pecado opera em sua vida, você entra na morte espiritual. A nossa carne, a alma caída, as obras da carne conduzem à morte espiritual. O ego, a vida do ego,
meu, nos leva à morte. E quem pode vencer essas coisas? Graças a Deus, há um poder da vida em nós. Podemos vencer o pecado, a carne, o ego, o mundo e as forças do mal. Muitas vezes somos levados à morte. Não vemos nenhuma saída, mas, estranhamente, de alguma maneira, nós a superamos. Muito frequentemente, o Espírito de Deus nos levará à morte para que possamos conhecer a sua vida de ressurreição. Quando uma pessoa mundana entra na morte, este é o fim dela, mas para nós é somente uma prova do poder da sua ressurreição. É pela sua vida de ressurreição que vivemos cada dia. E toda vez que a morte é vencida, a vida cresce um pouco mais. Há mais óleo. É dispendioso, você tem que pagar um preço ao passar por isso, mas vale a pena. A vida de ascensão. Não é apenas a vida de ressurreição, é a vida de ascensão. A vida que está em nós é uma vida ascendida. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Assim como ele foi ressuscitado dos mortos e ascendido ao alto e está assentado à direita do Deus Todo-Poderoso, nós também somos pessoas celestiais, um povo celestial, vivendo na terra. O que significa o poder de ascensão? Significa que você está acima de tudo e tudo está sob os seus pés. O nosso Senhor Jesus, ao abandonar todas as coisas, devolveu tudo a Deus. Da mesma forma, em nossa vida diária, devemos experimentar depositar todas as coisas em nossa vida, cada área da nossa vida, aos pés do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Os cristãos estão sempre por cima, nunca por baixo. Não importa quão difícil possam ser as circunstâncias, somos capazes, pelo seu poder de ascensão, de depositar todas as coisas aos seus pés. Esse poder interior da vida ressurreta, ascendida, não é apenas algo que nos permite viver uma vida cristã poderosa, mas ele tem o seu ministério. Veja Coríntios 4. Há um tesouro dentro do vaso de barro. A supremacia desse poder pode ser manifestada por nós. Ele não é o poder do vaso de barro. Este não tem nenhum poder. Na verdade, ele é fraco. Mas quando ele é fraco, quando é rachado, quando é quebrado, o brilho, a extrema grandeza do poder da vida de Cristo, em nós brilhará e comunicará vida a outros. Este é o ministério cristão. O derramamento do Espírito Santo. Então, a outra parte, que é a do talento. Vimos como o Senhor dá esse poder dentro de nós para vivermos para Ele. Agora, vamos ver como esse poder nos é dado para que possamos servi-lo efetivamente. Em Lucas 24, 49, o Senhor Jesus disse: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando os 120 estavam reunidos naquele cenáculo, e ali veio, de alguma forma, um vento. No original, é um sopro impetuoso. É o sopro de Deus, o hálito de Deus. Um sopro impetuoso encheu a casa. Então, línguas como de fogo caíram sobre a cabeça dos 120 e foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a dizer as grandezas de Deus em outras línguas. Não houve apenas a obra de habitação do Espírito Santo em nós para nos dar a vida e vida abundante, mas houve o derramamento do Espírito Santo sobre nós para que pudéssemos ser dotados para servir ao Senhor para a sua glória. Por que houve línguas no dia de Pentecostes? É porque as línguas são uma maldição sobre a humanidade. Deus usou as línguas para separar, dividir a humanidade. E no dia de Pentecostes, ele usou as línguas para unir a humanidade. Por isso, todo mundo conhece as grandezas de Deus. Você pode discordar de mim aqui, mas quero dar-lhe uma explicação. Teologicamente falando, há apenas um Pentecostes. Ele é um fato histórico
e ocorreu em duas partes. Uma no dia de Pentecostes, outra na casa de Cornélio. Somente nesses dois lugares há o termo batismo com o Espírito Santo. Não é encontrado em nenhum outro lugar. No dia de Pentecostes, os judeus, e na casa de Cornélio, os gentios. Em um espírito, fomos batizados em um corpo, sejam judeus ou gentios, e todos sabemos de um espírito. Este é o batismo com o Espírito Santo. Creio que quando você crê no Senhor Jesus, a obra do Espírito Santo em sua vida é completa. Você não recebe o Espírito Santo em partes. Sim, nos primeiros dias, antes que o Espírito Santo viesse, eles o experimentavam por estágios. Quando Cristo estava na terra, os apóstolos experimentaram a regeneração do Espírito Santo. No dia da sua ressurreição, o Senhor soprou sobre eles e assim receberam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas mesmo no dia de Pentecostes, os 3.000 que creram no Senhor Jesus receberam o Espírito Santo na sua totalidade. Eles foram regenerados, foram habitados e foram imersos, batizados. Assim, o batismo com o Espírito Santo é um fato histórico, teologicamente falando. Mas, experimentalmente falando, por causa da falta de conhecimento, podemos nos apossar aos poucos, em etapas diferentes daquilo que Deus já nos deu. Mas mesmo no derramamento do Espírito Santo, a palavra batismo nunca é usada, e sim a palavra encher, cheio do Espírito Santo. Há dois enchimentos nas Escrituras, o interior e o exterior. Se você ler muito cuidadosamente, há duas palavras diferentes no livro de Atos relacionadas à palavra encher. Uma é encher interiormente, a outra é encher exteriormente. O que enche interiormente é a pessoa do Espírito Santo. O que enche exteriormente são as suas manifestações. Precisamos obedecer ao Espírito Santo que vive em nós, porque ele é a pessoa divina, mas o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Em outras palavras, você tem que controlar as manifestações do Espírito Santo. Se você não as controlar, você se torna selvagem. Creio que quando você é regenerado, recebe uma nova vida e o Espírito Santo habita em você. Você precisa conhecê-lo. Muitos crentes não sabem que a pessoa divina, o Espírito Santo, habita neles. Por não saberem, negligenciam-no, extinguem-no, afligem-no, rebelam-se contra ele. Mas graças a Deus, ele nunca o deixa. Ele ainda está ali, sofrendo. Mas um dia, o Senhor abre os seus olhos para que você veja que há uma pessoa divina habitando em você. Você precisa respeitá-lo, você precisa escutá-lo, você precisa obedecer-lhe. Que mudança em sua vida isso fará? Muitos testificam que quando perceberam que o Espírito Santo é uma pessoa que habita neles, isso mudou a vida deles. Do mesmo modo, quando você crê no Senhor Jesus, é batizado em um corpo. Você é membro do corpo de Cristo. É muito evidente. Quando você crê no Senhor Jesus, imediatamente há um relacionamento entre você e Deus. Ele não está mais a bilhões de quilômetros. Uma vez que você crê no Senhor Jesus, clama, Abba, Pai. É um relacionamento. Você sabe que é dele e ele é seu. Você sabe disso. Não há nenhuma pretensão. Se você não for do Senhor, pode até dizer Pai Celestial, mas está se dirigindo ao seu sogro. Mas uma vez que você crê, isso é claro, não há nenhuma ocultação. Isso também é verdade quando você crer no Senhor Jesus e encontra outro crente. Você nunca o encontrou antes, mas quando descobre que ele é crente, há uma ligação entre vocês. É mais forte até do que o seu relacionamento de sangue, porque você foi batizado em um corpo. Você se tornou membro do corpo de Cristo. Você pode imaginar que Deus o torna um membro do seu corpo e não lhe dá nenhum talento, nenhum dom. Você pode imaginar isso? Não. Por isso, creio que, porque você é um membro do corpo, o dom espiritual, não o dom natural, já lhe é dado para que você possa cumprir a sua função. Todos recebem o dom espiritual, e esse talento lhe é dado para exercitá-lo, negociá-lo e usá-lo.
Quanto mais você negocia com ele, mais o aumenta, mais se torna merecedor. O problema com os crentes hoje é que eles o enterram, mas é falta de conhecimento. Você não sabe que foi batizado? Você não sabe que o Espírito Santo é seu? Você não sabe que o dom espiritual já foi dado? Você não sabe? Por isso, pode precisar de uma experiência de ser cheio, externamente, do Espírito Santo, para que o dom em você seja ativado e você possa começar a agir como um membro do corpo de Cristo. O caminho da cruz. A mensagem não será completa se esta última parte seja o aumento do poder interior da vida ou a manifestação dos dons pelo derramamento do Espírito Santo. O caminho para ambos é o mesmo, é o caminho da cruz. É a cruz que mata a nossa vida da alma para limpar o caminho para o poder da vida espiritual a ser liberada. Sem a cruz, o seu poder espiritual está confinado, preso dentro da sua alma. A sua alma é um substituto para esse poder, e a vida da alma precisa morrer. O único caminho para ela morrer é negar a si mesma, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Se perder a sua vida da alma, você a ganha. Se ganhar a sua vida da alma hoje, você a perde. Não há nenhum outro caminho. A razão por que a nossa vida espiritual não manifesta seu poder como deveria é porque ainda estamos vivendo pelo nosso poder da alma. Ela tem que ir para a cruz. Não há nenhum outro caminho. O mesmo é verdade com relação aos dons. Hoje as pessoas tentam um atalho, até mesmo deixam de lado a cruz. Elas pensam que podem ser instantaneamente espirituais por dentro e por fora. Por isso, tentam tomar o atalho, deixar de lado o Calvário para se apropriarem do Pentecostes e o resultado é confusão. Abusam dos dons, os dons destroem em vez de edificar. São como os crentes de Corinto, que tinham todos os dons, mas que confusão, que corrupção, que destruição, porque não tinham passado pela cruz. Se não formos reduzidos à impotência, ter poder é muito arriscado. Você não põe uma faca nas mãos de uma criança. Uma faca é poderosa, porém uma criança não tem vivência para manusear esse poder. As pessoas buscam os dons espirituais, mas são imaturas. Assim, em vez de usarem a faca de forma correta, cortam as pessoas e a elas mesmas. O óleo antes do talento. O talento deve ser usado sob unção. Se na busca da manifestação espiritual você for pelo caminho da cruz, não apenas está seguro, mas é uma bênção. Finalmente, quero compartilhar o que aconteceu a uma irmã. Penso que a maioria das pessoas, provavelmente, já ouviu sobre a senhora Jessie Penn Lewis. Se você ler a sua biografia, descobrirá que ela amava o Senhor. Ela tinha servido ao Senhor por vários anos, mas percebeu que não tinha poder espiritual. Ela era naturalmente uma pessoa muito nervosa. Todas as vezes, antes de pregar, ela ficava muito nervosa, mas era uma poderosa oradora. Por isso, buscava ao Senhor muito determinantemente por poder. Ela disse que uma manhã despertou e viu uma mão que segurava, em uma luz terrível, uma porção de trapos. Ela ouviu a voz que lhe disse: "Esta é a sua obra, o seu serviço." A senhora Penn Lewis disse: "Ó Senhor, não! Todos esses anos consagrei-me. É uma obra toda consagrada." Mas o Senhor disse: "Sim, é ego consagrado. Você planeja suas próprias obras. Você a faz em sua própria energia. Sim, você é por mim, mas assim mesmo é o seu ego." A senhora P. Lewis disse que ficou horrorizada. Ela teve que procurar refúgio no sangue do Senhor Jesus e então ouviu apenas uma palavra: crucificado. Ela disse: "Senhor, estou pedindo por enchimento, não por crucificação." Então, Romanos 6, 6 a 11 e Gálatas 2, 20 vieram à sua mente e ela descansou na palavra de Deus. Agradou a Deus revelar seu filho nela para que ela pudesse pregá-lo. Ela disse: "Eu conheço o Senhor ressurreto." Isso é poder. Vamos orar. Querido Pai Celestial, dá-nos graça para que possamos tomar posse das nossas possessões. Abra o nosso entendimento, mostra-nos o teu caminho
para que possamos, através da cruz, entrar na tua plenitude, para que tu possas ser glorificado. Senhor, buscamos poder, não para nós mesmos, mas para a tua glória. Concede-nos isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 3. Perguntas e respostas. Pergunta: como discernirmos entre o poder da alma e o poder divino? Poderia, por favor, explicar isso de um modo prático e, se for possível, dê exemplos. É necessário estar capacitado para distinguir o poder da alma do poder do mal ou diabólico? Em caso afirmativo, como alguém faz a distinção? Você poderia explicar por que temos que temer mais o poder da alma do que o pecado e qual a diferença entre os dois? Depois que alguém é exposto a um poder que não se origina em Deus, como ele pode se libertar dos poderes diabólicos e das doutrinas de demônios? Uma pessoa pode ser completamente liberta? Ao responder essas perguntas, penso que é um primeiro passo quando você começa a perceber que há mais de um poder neste mundo. Se formos ignorantes a esse respeito, então agarraremos qualquer poder e realmente estaremos em situação difícil. Além do poder espiritual de Deus, neste mundo, estamos expostos ao poder maligno, diabólico, e também dentro de nós há o poder da alma, o poder psíquico. Por isso penso que de fato é algo bom para se perceber e saber. Já mencionei que se você considerar a manifestação exterior, é muito difícil, quase impossível, distinguir esses três poderes. Por exemplo, os sinais e maravilhas podem vir de Deus, mas segundo Tessalonicenses 2:9 nos diz que nos últimos dias haverá as obras de Satanás com todo o poder, sinais e maravilhas. Também sabemos que até psiquicamente podemos produzir sinais e maravilhas. Portanto, é quase impossível distingui-los somente pela manifestação exterior. Por um lado, o único modo de distingui-los é investigar a sua fonte. Por outro lado, você pode olhar para as consequências. Pela origem e pelas consequências, distinguiremos esses três poderes. Eu gostaria de abordar isso por meio da experiência. Digamos que uma pessoa é recém-salva. Ela acaba de experimentar a excelente grandeza do poder de Deus. Ela tem nela o poder da vida de ressurreição, o mesmo poder de Deus, e começa a viver por esse poder. Então, ela não sabe que, embora Deus lhe tenha dado uma nova vida, uma vida poderosa, um poder espiritual, e por esta vida deve trabalhar e viver. Há ainda a natureza caída, a vida adâmica, a velha vida dentro dela, que tem o seu poder para viver e trabalhar. A princípio, provavelmente, pensamos que depois que somos salvos, estamos totalmente salvos, espírito, alma e corpo. Mas na experiência não é assim. Quando você é salvo, nasce do alto. Aquele que é nascido do espírito é espírito. Em outras palavras, um novo nascimento está em seu espírito. Nele você recebe uma nova vida, mas a sua alma não mudou, seu corpo não mudou. Há alguns efeitos, é verdade, mas não mudanças. Por exemplo, se uma pessoa é salva, fisicamente ela ainda tem um corpo mortal. Você pode ver que há um pouco de mudança ali, mas é superficial. Antes de ser salva, ela tinha uma face comprida, mas depois que foi salva, tem uma face arredondada. Isso é uma pequena mudança, mas não é uma mudança básica. Ainda é o corpo mortal. Um dia, se o Senhor tardar, o nosso corpo mortal, sendo pó, será convertido em pó e receberemos um corpo ressurreto, um corpo espiritual. Essa é a redenção do nosso corpo no futuro. A regeneração no nosso espírito está no passado. Ela já aconteceu e continua. Contudo, a salvação da alma é a obra presente do Espírito Santo em nossa vida. Ele está nos transformando, nos conformando à imagem de Cristo.
E esta é a salvação da alma que está acontecendo hoje em nossa vida. Essa é apenas a doutrina, mas sem ela não posso fundamentá-lo. Depois que você é salvo, começa a viver sua vida cristã e servir ao Senhor. Em verdade, você deve começar a servi-lo logo que é salvo. Não comece muito tarde. Se começar muito tarde, será difícil, então comece imediatamente. Quando você continua a viver para o Senhor, servindo-o, gradualmente descobre que parece haver algo diferente. Para algumas pessoas, isso pode acontecer muito rapidamente, para outras, pode ser um pouco mais demorado. Penso que depende do seu temperamento. Às vezes parece que você vive triunfantemente, celestialmente, gloriosamente, mas outras vezes descobre que vive de forma diferente. Começa a perceber que há duas vidas dentro de você. Quando você vive pela vida de Cristo em você, quando está em comunhão com Deus, parece que a vida de Deus vai à frente e você vive celestialmente. Mas quando há algum tipo de interrupção ou alguma distância entre você e o Senhor, descobre que ainda pode viver, mas de uma forma diferente. Você parece estar voltando para a sua velha forma de vida. Gradualmente, você começa a descobrir que há mais de uma vida, há mais de um poder, não apenas em sua vida, mas em seu serviço. Quando está servindo em todo o zelo e todo o poder que você tem, às vezes parece haver um questionamento. É você, seu poder, sua inteligência, sua habilidade, ou é o Espírito Santo em você quem o está fazendo? Você começa a questionar e, na medida em que a experiência espiritual prossegue, quando você começa a questionar, é o começo da libertação. Se você nem mesmo questiona, então não há nenhuma esperança. Mas se você realmente estiver tocando o Senhor em sua vida diária, se houver comunhão com o Senhor quando você vive e serve, mais cedo ou mais tarde, esse questionamento virá à sua vida. Ele pode vir de duas formas diferentes. Às vezes você questiona: é o Senhor ou sou eu mesmo? É o Espírito ou a alma? É o poder da alma ou o poder do Espírito? Você começa a questionar. É como se você tivesse uma dupla personalidade. Quando você percebe isso, entra em crise. Você sabe que quer viver pela vida divina em você. Não quer voltar para a velha forma e viver pela sua vida da alma. Você sabe que quer servir pelo poder do Espírito Santo e não pelo seu poder da alma. Você sabe disso. Mas como pode distingui-los? Você não sabe como. Você só sabe posteriormente, depois que o fez e vê as consequências, ou o Espírito Santo começa a falar dentro de você. Ele não o desculpa. Então você percebe que algo está errado ali. Graças a Deus pelo Espírito Santo que vive em nós. Ele está nos ensinando todo o tempo. Muitas vezes não sabemos até que já tenha acontecido. Mas, graças a Deus, somente através do fracasso após somente através de fracasso após fracasso, parece que nos tornamos mais afiados. Parece sermos capazes de discernir mais rápido. Como você distingue o espírito da alma? Como distingue o poder espiritual e o poder da alma? As Escrituras dizem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Não somos capazes de dividir o espírito e a alma por nós mesmos. Não somos capazes de distinguir se é o poder da alma ou o poder do espírito, até que vejamos as consequências. Se você tenta distingui-los, fica paralisado quando começa a perceber que há dois poderes dentro de você, duas vidas, e que quer ficar do lado de Deus, quer viver pelo poder da sua vida, quer servir pelo seu poder e não pelo seu poder, então é muito natural que você tente analisar cada ação, cada pensamento, cada palavra. É Deus ou sou eu? É o espírito ou é a alma? É o poder espiritual ou o poder da alma? Você começa a analisar, e quanto mais analisa, mais fica paralisado. Ao analisá-lo, você já caiu na alma. Por isso, o resultado é que em sua vida cristã, você chega a um ponto onde fica paralisado.
Eu digo que aqueles que estão paralisados são bons cristãos. Se você nunca ficou paralisado, não sabe onde está. Há uma história sobre uma centopeia. Uma centopeia tem 100 pés e rasteja muito rápido. Um dia ela disse: quero saber qual dos meus pés começa primeiro. Assim, tentou calcular qual dos 100 pés se movia primeiro. Enquanto ela tentava calcular, ficou imóvel. Finalmente, ela desistiu. Não importa, e se foi. Muitos cristãos hoje se parecem com essa centopeia. Estamos analisando, analisando e ficamos paralisados. Não podemos fazer isso. Então, como vamos distinguir? Onde está a libertação? É muito simples, não somos capazes de fazê-lo, mas Ele é capaz. Hebreus 4,12 é uma figura de um sacrifício. Há o altar e o sacrifício é colocado nele, mas o sacrifício não corta a si mesmo. Quem corta o sacrifício? Os sacerdotes. Só eles podem cortar o sacrifício de tal forma que depois de feito, em pedaços, você pode juntá-lo e ainda mostrar a forma perfeita de um cordeiro. Se você me pedir para cortar até mesmo um frango, nunca será capaz de juntar as partes como um frango. Mas os sacerdotes podiam cortar um sacrifício. Por isso a oferta queimada seria cortada em pedaços para mostrar tudo. Então, tinham que juntá-los como um cordeiro sobre o altar, e o fogo começava a queimá-lo até as cinzas como a comida de Deus. Os sacerdotes usavam uma espada afiada de 2 gumes, que dava um corte definido. Ela cortava o osso na junta e expunha a medula. Quando você tenta analisar a si mesmo, se é o espírito ou a alma, se é o poder do espírito ou o poder da alma, está cortando a si mesmo. Você faz uma confusão de você mesmo. O que é a espada de 2 gumes? Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Efésios 6:17. A palavra de Deus não é a nossa espada, ela é a espada do Espírito. Em outras palavras, só o Espírito Santo é capaz de manejá-la. O nosso problema é que tomamos a palavra de Deus e cortamos os nossos irmãos, usamos a palavra de Deus e cortamos uns aos outros. Não, a palavra de Deus não é para você e eu manejarmos. Somente o Espírito de Deus pode manejar a palavra de Deus. E quando ele maneja a palavra de Deus, ela se torna viva, despedaçando, cortando, dividindo, operando. Quando o Espírito de Deus toma a palavra de Deus e a aplica à nossa vida, imediatamente o Espírito e a alma são divididos. Esta é a forma de chegarmos a saber a diferença. Então você diz: o que faço? Tudo o que você faz é colocar-se sobre o altar. Isso é tudo. Senhor, sou teu. Quero viver pela tua vida, pelo poder espiritual, não pelo meu poder. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, quero isso. Por isso, dou-me a ti. Ponho-me no altar, entrego-me a ti, rendo-me a ti, confio-me a ti. Faça qualquer coisa que precisar ser feita em teu tempo, da tua forma. Quando você vive diante do Senhor desse modo, então o Espírito de Deus, em seu tempo e da sua forma, usará a palavra para dividir o espírito e a alma. O nosso problema é que tentamos ajudar, e quanto mais ajudamos, mais irremediável é a situação. É por isso que temos que consagrar a nossa vida, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, dia e noite, sobre o altar, e deixá-lo fazer a sua obra. Não tente fazer a obra você mesmo. Você não pode fazê-la. Deste modo, pela experiência, você adquire discernimento espiritual. O discernimento espiritual é ganho pela experiência. Na medida em que você continua com o Senhor, dia após dia, gradualmente, torna-se mais e mais claro. Essa é a forma pela qual você é libertado da vida e do poder da alma. As pessoas querem ter um exemplo prático. Penso que o exemplo de Jacó é típico. Ele era um trapaceiro, um suplantador, um contendor. Mesmo no ventre de sua mãe, lutou com seu irmão.
Ele é um exemplo típico de uma pessoa que vivia pela vida da alma. Ele tinha uma grande alma, uma alma poderosa. Ele estava sempre planejando, conspirando e lutando. E parece que não tinha competidor. Seu irmão não foi páreo para ele. Seu pai não foi páreo para ele. Até seu tio não foi páreo para ele. Ele sempre chegava ao topo. Ele prevalecia. Era forte no poder da alma. Porque tinha tal poder, os tratamentos de Deus eram pesados. Ele teve que deixar sua casa e nunca mais viu sua mãe. Ele teve que ficar em uma terra estranha e lutar durante 20 anos com seu tio. Finalmente, ele teve que fugir. Muito embora Deus sempre o livrasse, ele ainda dependia dele mesmo. Quando ele ouviu que seu irmão estava vindo com 400 homens, sabia o que ia acontecer. Por isso, conspirou novamente. Ele dividiu sua gente em 2 grupos, para que se Esaú atacasse um, o outro pudesse fugir. Não, aquele plano não era perfeito. Por isso, ele enviou mensageiro após mensageiro, presente após presente, tentando amolecer o coração de seu irmão. Não, não foi suficiente. Ele mandou toda a sua família atravessar o rio, mas ele não pôde atravessar. Ficou do outro lado, ainda pensando e conspirando. Naquela noite, o anjo do Senhor veio e lutou com ele. Bem, Jacó era um lutador. Ele não apenas podia lutar com o homem, mas podia lutar com o anjo do Senhor. Eles lutaram por uma noite inteira. Quão forte era a sua vida da alma. Aquele anjo não pôde vencê-lo. Isso tem a ver com você? Você tem uma alma muito forte? Nenhum homem pode mudá-lo, nem mesmo Deus? Jacó lutou e lutou. Ele não desistiu. Finalmente, aquele anjo viu que não podia vencê-lo. Por isso, tocou a junta da sua coxa e Jacó ficou mutilado. Na luta, a parte mais importante é a sua coxa, e quando ela é tocada, todo o poder se vai. Você sabe o que Jacó fez? Ele disse ao anjo: Não o deixarei ir. Agora estou fraco. Não posso fazer nada a menos que você me ajude. Ele não o deixou ir. Por isso, o anjo do Senhor disse: Como você se chama? O meu nome é Jacó. Sim, isso é o que você é. De agora em diante, muda o seu nome para Israel, um príncipe de Deus. Jacó chamou aquele lugar Peniel. Ali ele esteve face a face com Deus e o seu poder da alma foi mutilado. Desde então, ele dependeu do poder de Deus. Ele era uma pessoa diferente. Ele não era mais Jacó, que planejava tudo por si mesmo. Ele era Israel, um príncipe de Deus. A vida de Deus foi manifestada nele. Isso é algo que deve acontecer conosco. Se acontece de uma forma tão drástica como foi com Jacó, ou se acontece gradualmente, mais cedo ou mais tarde, deve chegar ao ponto em que o nosso poder da alma é mutilado. Então, viveremos pelo poder de Deus. Devo dizer algo sobre a situação entre o poder da alma e o poder diabólico. Novamente, digo que é quase impossível distinguir entre o poder da alma e o poder diabólico, porque é o diabo que o estimula a liberar, usar seu poder da alma. Ele sabe que se for capaz de fazê-lo, usar seu poder da alma, consequentemente, o seu poder diabólico virá. O poder da alma abre caminho para o poder diabólico. É por isso que o poder da alma é tão perigoso, é terreno, é da alma, é diabólico. Por isso, é muito importante tratar com o seu poder da alma. Se você estiver disposto a tratar com o seu poder da alma, então isso fecha a porta para o poder diabólico. Satanás tentou o nosso Senhor a usar o seu poder da alma para converter pedras em pães. Se ele tivesse feito isso, Satanás o teria pego. Mas graças a Deus, o Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Quando você trata com o seu poder da alma, o poder diabólico é trancado para fora da porta. Quando você abre a porta do poder da alma, o poder diabólico entra. Este é um ponto. Outro ponto é que as Escrituras nos dizem muito claramente: não deis crédito a qualquer espírito. 1 João 4:1. Prove todo espírito. O nosso problema hoje é que algumas pessoas não creem que haja um mundo espiritual. Mas uma vez que você crê que há um mundo espiritual,
pensa que todo espírito é bom. Não, prove todo espírito. Se você provar todo espírito, então não será enganado. Tiago nos diz para resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nunca se comprometa com o diabo. Nunca converse com o diabo. Resista-lhe e ele fugirá de você. As perguntas são infinitas, mas há uma resposta para todas elas, e esta é o Senhor. Assim, se você vai ao Senhor, todas as perguntas são respondidas. Terminamos aqui a leitura do livro Poder Espiritual. Como discernir o poder de Deus, da alma e do maligno, de Stephen Cohn. Nesse momento, eu te dou informação sobre o autor. Um pecador salvo pela graça de Deus. Foi como Stephen Cohn respondeu ao ser perguntado sobre como deveriam apresentá-lo em uma conferência. Embora sempre tenha evitado chamar atenção para si, Stephen Cohn é um obreiro, conferencista e escritor cristão que vive em Richmond, Virgínia, Estados Unidos. Ainda adolescente, converteu-se ao Senhor Jesus e foi ativo na Igreja Metodista da China, onde seu pai era ministro. No início dos anos de 1930, ele teve seu primeiro encontro com Watchman Nee e juntou-se a ele em ministério de tempo integral, cooperando na China até 1949, quando passou a envolver-se na obra cristã em outras partes do mundo. Em 1952, Cohn mudou-se para Nova York, onde se juntou a uma assembleia composta, em sua maioria, de imigrantes chineses e missionários que voltaram da China. Devido à guerra nesse país e à perseguição aos cristãos, ele serviu com eles por muitos anos, reunindo-se de forma bastante simples, centrada na pessoa de Cristo. Nos anos 1960, ele também trabalhou junto a T. Austin Sparks, com quem compartilhava o ministério em conferências anuais em Maryland. Em 1971, Cohn mudou-se de Nova York para Washington, com o intuito de estabelecer uma editora, e dali começou a viajar pelo mundo em prol do ministério da palavra, pelo qual tinha um encargo. Posteriormente, mudou-se para Richmond, onde continuou ensinando localmente e em outros lugares. Christian Shen testemunhou: "Sou muito grato a Deus porque na década de 60, quando estive em Nova York, tive o privilégio de conhecer o irmão Stephen Cohn. Ele é um servo do Senhor, muito rico na palavra e me ajudou tremendamente. Naqueles poucos anos, em Nova York, procurei aproveitar o máximo para aprender com o irmão Stephen. O Senhor o tem usado tremendamente em várias partes do mundo. A maior contribuição de Stephen Cohn para a igreja como um todo foram as traduções dos escritos de Watchman Nee para o inglês, mais de 50 títulos, que foram publicados pela CFP, sua editora, em Richmond. E, igualmente, esse experimentado servo do Senhor, hoje, com 102 anos, tem sido usado para transmitir sua palavra, enriquecida com as marcas da cruz de Cristo em sua vida, por meio de seu ministério de descortinar, sob a unção do Espírito Santo, o mistério de Cristo e a Igreja, para ajudar o povo de Deus a compreender e a viver de acordo com seu eterno propósito. Assim, só nos resta louvar a Deus pela vida deste amado servo do Senhor, que tem sido um dom de Deus dado à Igreja. Sua vida de consagração nos desafia a trilhar suas pegadas, as pegadas do Cordeiro.